Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre nutrição e adubação da cultura da soja. Vamos começar falando da inoculação, é uma prática já bastante consolidada, os agricultores já sabem dos seus benefícios, mas não custa lembrar, mesmo em áreas velhas, cujo cultivo de soja já ocorre há vários anos, áreas que já se tem um histórico aí de presença, né, dessas bactérias, do Rhizóbio, do Bradyrhizóbio, mesmo nessas áreas, vale a pena fazer a inoculação, ainda assim há ganho de produtividade, varia aí de quase 500 quilos por hectare de ganho de produtividade, 8% de ganho, então mesmo nessas áreas vale a pena continuar fazendo a inoculação, o ganho de produtividade é bem significativo, tá? Uma novidade em soja, né? Além da inoculação com Rhizobium, hoje em dia fala-se muito de co-inoculação com Azospirillum. O Azospirillum, né, é uma bactéria bastante utilizada já em milho, em gramíneas, mas o pessoal também testou isso em soja, em leguminosas, e viram que ele traz alguns outros ganhos, né? Como produção de substâncias promotoras de crescimento, maior enraizamento da soja, né? Então tem ganho, e trabalhos aí da própria Embrapa mostram ganhos aí. Enquanto a inoculação somente com Bradyrhizóbio trouxe ganhos de 8%, a inoculação com Rhizóbio mais a co-inoculação com Azospirillum trouxe ganhos aí de 16%, tá? A principal vantagem é que ela forma nódulos mais rápido e nódulos maiores, tá? Fazendo a fixação biológica de nitrogênio mais efetivamente, né? E isso contribui para aumento de produtividade. Então é uma prática que os agricultores têm adotado também em soja, a co-inoculação com Azospirillum, tá? É, Mas tem uma dúvida, pessoal. Hoje em dia o agricultor ele coloca muito produto no tratamento de semente de soja, tá? Então TS aí, tratamento de semente, e muitos desses produtos são produtos químicos. Por exemplo, inseticidas, estimulantes, né? Extrato de alga, ácidos úmicos, vários produtos aí que servem como estimulantes, fungicidas para fungos, né? De solo, micronutrientes, cobalto, molibdênio, níquel, grafite para melhorar a fluidez da semente na caixa de semeadura, outros produtos biológicos que também está comum utilizar, e aí o inoculante. E aí, de todos esses elementos que estão aí, quem que é a parte viva, né? É o inoculante, né? Então, será que esse inseticida, esse fungicida, esses micronutrientes metálicos não vão prejudicar o efeito do inoculante? Sim, sim, prejudicam, né? Tanto é que em áreas de primeiro ano, qual que é a recomendação? Evitar o excesso de produtos químicos no tratamento de semente, utilizar aqueles que realmente precisam, né, naquela área, e se realmente precisar utilizar o tratamento de semente com produtos químicos, preferir a inoculação no sulco de semeadura. Hoje tem um equipamento que vem acoplado junto com a semeadora, que é um pulverizador de linha. Então ele vai aplicando uma pulverização no sulco de semeadura e tem muita gente que tem utilizado inoculante nesse sulco de semeadura. Na verdade, em áreas de abertura, a inoculação no sulco traz resultados muito bons, até melhores do que a inoculação na semente. Então, só tomar cuidado um pouco com essa sopa de produtos que o pessoal costuma colocar no tratamento de semente, tá bom? Muitas vezes até a semente fica mole, porque de tanto produto que se coloca e aí ela pode quebrar. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, tá? É, E outra coisa, né, pessoal? Temos que seguir as boas práticas de inoculação. Não é só comprar o inoculante e pronto. Não, tem que comprar o inoculante e usar adequadamente. Então aqui tem um efeito, uma foto, né, mostrando que quando foi feita a inoculação de qualquer jeito, com muitos dias de antecedência, foi muito pior a nodulação do que quando foi feita a inoculação no dia, que é o recomendado, tá? E nessa caixinha vermelha aqui estão as doses recomendadas para as áreas antigas de cultivo de soja, 1,2 milhões de células por semente, e áreas novas a dose ela pode até triplicar, ser três vezes aquela dose, porque em áreas novas eu não tenho aquela população ainda presente no meu solo, tá bom? E aqui, pessoal, uma lista, né, de boas práticas para inoculação. Em vermelho aí as mais importantes que eu chamei a atenção. Primeiro, não inocular na caixa de semeadura, inocular separado antes as sementes. Se usar químicos no tratamento de semente, aplicar o inoculante na segunda operação, não fazer um sopão. Tem gente que mistura inseticida com fungicida, com micronutriente e põe o inoculante junto para misturar na semente. Aí o inoculante já nasce morto, né? Na hora que vai para a semente, os inóculos, né? As bactérias já estão mortas, né? Então não funciona, tá? Em primeiro ano já falamos, para evitar o excesso de químicos no tratamento de semente, inocular no sulco. Sementes pré-inoculadas, né? É o tal do tratamento de sementes industrial hoje, né? Algumas vêm com inoculante.
pode funcionar, mas precisa recuperar pelo menos 80 a 100 mil células de inoculante por semente, tá? Então tem que ser um produto realmente que consiga entregar isso para que eu tenha uma inoculação eficiente. E de preferência, pessoal, o agricultor também utiliza cobalto e molibdênio no tratamento de semente, mas como o cobalto e molibdênio pode ser aplicado também via foliar, talvez é melhor dar preferência para o cobalto e molibdênio foliar para ser um produto a menos para colocar no tratamento de semente para afetar o inoculante, tá bom? E por último, não semear no pó, semear em uma situação que o solo tenha umidade residual no solo para que eu tenha sobrevivência desse inoculante, tá bom? Cobalto e molibdênio são dois elementos requeridos aí por leguminosas no processo de fixação biológica do nitrogênio. Então, a dose recomendada é de 2 a 3 gramas por hectare de cobalto e de 12 a 25 gramas por hectare de molibdênio. Pode ser aplicado via semente ou também via pulverização foliar nos estádios iniciais, ali em V3, V4, no máximo em V5, fazer essa pulverização com cobalto e molibdênio que dá resultado porque estimula a própria fixação biológica do nitrogênio, como a gente vê nessa foto. Pessoal, uma polêmica agora, né? Vou comentar aqui com vocês. Tem alguns pesquisadores, alguns consultores que têm recomendado a aplicação de nitrogênio em soja, tá? Por quê, né? Falando que em áreas de alta produtividade de soja, 80, 90 sacos por hectare, a fixação biológica de nitrogênio não dá conta de fixar todo esse nitrogênio requerido pela soja. Porém, pessoal, os dados científicos mostram o contrário, que é desnecessário aplicar nitrogênio em soja, tá? Por quê? Se a inoculação for bem feita, se eu tomar todos os cuidados da inoculação, a fixação biológica de nitrogênio dá conta sim. Esse trabalho aqui lá do Paraná mostra que mesmo em áreas que produzem 100 sacos por hectare, não houve resposta à aplicação de N, seja via solo, seja via foliar. Portanto, pessoal, não vamos começar a usar nitrogênio em soja, é desnecessário. Vamos sim melhorar o processo de inoculação e vamos investir esse dinheiro em outra prática, em outra técnica aí que não em nitrogênio, tá bom? É dispensável, não é necessário. E aí, pessoal, a gente entra na parte de recomendação de adubação propriamente dita, né? Fósforo, potássio. E eu vou deixar aqui somente a título de exemplo as tabelas de recomendação de adubação de soja do Boletim do Paraná, tá? É, Professor, mas nós estamos aqui no estado de São Paulo, nós temos o Boletim 100, realmente temos. Porém, pessoal, primeiro, o estado de São Paulo ele é pouco representativo em termos nacionais de cultivo de soja, a área de soja em São Paulo é pequena. E segundo, o boletim 100, nós temos o boletim do Paraná é muito mais novo, é muito mais atual, muito mais atualizado do que o boletim 100. Então é por isso que eu resolvi apresentar as tabelas de adubação do boletim do Paraná, tá bom? Então, basicamente, como vocês viram na aula de recomendação de adubação, é uma tabela de dupla entrada, né? Aqui em cima você observa a faixa de produtividade que você está buscando. Essa produtividade, como que você escolhe ela? Minha sugestão, né? Pega a produtividade dos últimos 3 anos da sua lavoura e multiplica e aumenta 10% ela, tá? Porque a gente sempre está querendo aumentar a produtividade. Ou se não, não, professor, é uma área de primeiro ano, nunca plantei soja aqui. Converse com seus vizinhos, veja mais ou menos qual que é o potencial, qual que é a média de produtividade na sua região e utilize essa média aí para estimar a sua produtividade esperada. E aí aqui a interpretação do teor de P no solo, se é muito baixo, baixo, então é só pegar a análise de solo, fósforo de 0 a 20 e colocar na tabela lá de interpretação do Boletim do Paraná e aí vai te indicar se está na classe baixo, muito baixo, médio ou alto, tá bom? E aí, obviamente, quanto mais alta a produtividade que você quer produzir e menor o teor no solo, mais alta é a dose de fertilizante que você precisa aplicar, tá? Então, fósforo, essa primeira tabela, potássio, essa tabela agora é potássio também, ó, produtividade esperada aqui em cima, aqui, e Opa, desculpa, aqui não é fósforo, tá? Aqui é potássio. As classes de potássio no solo, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, aqui as doses. Observem que tem algumas situações que recomenda aplicar doses altas de potássio, 100, 120 kg de potássio, tá? Só que aí nós temos que lembrar aqui, ó, aplicar no máximo 60 kg por hectare de potássio na semeadura. O restante deve ser aplicado em cobertura. Por quê, pessoal? Vocês lembram da aula de adubos potássicos? Doses muito altas de potássio no suco de semeadura causa salinidade, diminui stand, diminui população de plantas. Então, vamos aplicar no máximo 60 kg do suco e o restante, se for necessário, aplicar em cobertura depois que a planta já nascer, tá? Já emergir. Pessoal, só lembrando que quando está escrito inviável aqui,
O que que quer dizer, né? Quer dizer que é muito pouco provável você obter uma produtividade tão alta quanto essa em um solo com teor tão baixo de potássio, tá? Mas não quer dizer que é inviável você produzir soja nesse solo, não. É que é muito pouco, é improvável que você vai atingir esse nível de produtividade, tá bom? Adubação com micronutriente, pessoal. Soja é uma cultura também exigente em micronutriente. E aqui, então, nós vamos olhar a análise de solo. Quando o teor no solo estiver baixo ou até médio, nós vamos recomendar a aplicação de boro, cobre, manganês e zinco, tá? Para a aplicação de boro, cobre, para todos esses elementos, nós podemos aplicar via solo. Embora para manganês a gente tenha preferido aplicar ele via foliar, a correção da deficiência é mais efetiva, é mais rápida, tá bom? Para os demais nós podemos ir aplicar via solo, tá? E lembrando que para boro é melhor aplicar via solo, tá? Porque via foliar ele é pouco móvel, então não vai ter muita utilidade. E micronutriente, pessoal, realmente é uma coisa importante para a soja. É muito comum aí na lavoura, no campo, a gente vê nós vermos sintomas de deficiência. Muito fácil ver sintomas de deficiência de manganês, essa clorose internerval. Sintoma de deficiência de cobre, a folha fica grávida, a gente chama, né? Ela fica, parece uma barriga de mulher grávida, que fica maior de um lado, né? Ela perde ela fica assimétrica, né? Perde a simetria dela. E deficiência de boro nos órgãos, nos tecidos novos da planta que não se formam, ficam falhados, ficam mal formados. Então é muito comum ver deficiência de micronutriente. E se eu quero ter patamares de produtividade mais altos, nós precisamos repor esses micronutrientes. E aqui é uma sugestão, pessoal, de adubação foliar para soja em lavouras de alto rendimento. Só para vocês terem ideia, essa é uma adubação foliar em soja numa fazenda em Uberlândia, Minas Gerais, cuja média de produtividade de soja é 75 sacos por hectare, média em 5.000 hectares, tá? Então, é uma produtividade muito alta. Então, mostra aí que eles aplicam vários micronutrientes, manganês, zinco, cobre, molibdênio, parcelado aí em V4, V8 e R2. E eles têm aplicado também até magnésio, visando aí o enchimento de grãos, dar mais peso de grãos, tá? Então, pessoal, é uma sugestão de recomendação de adubação foliar para lavouras de alta produtividade de soja, tá? Lembrando que o boro deve ser aplicado preferencialmente via solo, não foliar. Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de adubação de soja, uma cultura extremamente importante para o Brasil. Eu já falei, né? Talvez muitos de vocês que estão assistindo essa aula irão trabalhar com soja no futuro, quando estiverem formados, então é importante vocês terem esse conhecimento. E para finalizar, alguns recados principais, aí, um resumo da nossa aula, né? Primeiro, é necessário investir em correção do perfil do solo para níveis de produtividade mais elevados. Se eu tiver fertilidade do solo concentrada na camada de 0 a 10, 0 a 20, muito possivelmente nós não vamos conseguir atingir 75, 80 sacos por hectare de soja, vamos ficar em níveis bem mais baixos. Incorporação profunda de calcário na implantação de áreas, na abertura de áreas, e aplicações superficiais de calcário e gesso na manutenção do plantio direto. Na manutenção do plantio direto, nós não vamos aplicar, não vamos incorporar esse corretivo, nós vamos aplicar na superfície. E aí, obviamente, nós vamos utilizar a análise solo somente da camada de 0 a 20, tá bom? Rotação de culturas é imprescindível para melhorar a saúde do solo, ter maior resistência, menor incidência de patógenos de solo, de nematóide, tá? Reduzir a população de nematóide, além de aumentar a produtividade. Então é fundamental eu ter rotação de cultura para eu ter sistemas de alta produtividade de soja, tá? Fosfatagem é recomendada somente em áreas de abertura, que são solos pobres em fósforo. Depois, a gente não é comum mais utilizar fosfatagem, é normal utilizar adubação fosfatada de semeadura com adubos solúveis. Aplicar no máximo 60 kg de potássio na semeadura para evitar a salinidade de sulco e o restante ser aplicado em cobertura. Adubação fosfatada a lanço, pessoal. Não deu tempo da gente abordar esse assunto na aula, mas na região do Cerrado tem sido muito comum os agricultores aplicarem todo o fertilizante a lanço. Tá? Para quê? Para que eles tenham maior rendimento operacional no momento da semeadura. Porque o que atrasa a semeadura, pessoal, não é abastecer a semeadura com semente, é abastecer a semeadura com adubo, porque adubo, fertilizante, se aplica 300, 400 quilos por hectare. Semente de soja se planta com 50, 55, 60 quilos por hectare. Semente de milho, 15, 20 quilos por hectare. Então, o que atrasa é realmente aplicar adubo. E com isso, alguns agricultores têm aplicado a lanço. Porém, a recomendação pode fazer adubação a lanço, desde que o solo tenha uma fertilidade boa, esteja com teor de fósforo, por exemplo, acima do nível crítico aí, tá? Aí sim a gente observa que não dá diferença de produtividade, não tem queda de produtividade. Micronutrientes metálicos podem ser aplicados tanto via solo ou via foliar. Para manganês, nós preferimos
a aplicação via foliar é mais rápida a correção do sintoma de deficiência, e o boro deve ser aplicado via solo sempre, tá bom? Pessoal, é isso. Agradeço aí por terem ficado aqui até o final da nossa aula. E eu gosto sempre de falar essa frase aqui de um colega nosso, Dirceu Gassin, que uma pessoa fantástica que infelizmente nos deixou alguns anos atrás, que trabalhava muito, né, com sistemas de produção, e ele falava o seguinte: produtividade é sinônimo de conhecimento aplicado por hectare. Quanto mais conhecimento a gente aplicar por hectare, maiores produtividades nós vamos obter. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Dirceu. Beleza, pessoal? Era isso, tá? Um abraço.